Nós vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. E eu quero que o teu coração esteja voltado para isso. Eu posso te dizer uma coisa. Desde o aniversário da igreja, em março, no segundo domingo de março, eu venho trabalhando e organizando o pré-simpósio. E eu posso te dizer que eu tinha no meu coração uma expectativa para esse simpósio. E eu estava ali sentado, pensando em tudo o que está acontecendo desde sexta-feira. Quem está vindo desde sexta-feira? Levanta a mão aí. Posso dizer para você o que o Espírito Santo falou no meu coração ali. Deus fez mais, muito mais do que qualquer um de nós podíamos estar pensando ou imaginando neste lugar, nesses dias. Muito mais. Deus nos surpreendeu a cada reunião que estivemos aqui. E eu creio que agora o Senhor vai selar tudo aquilo que Ele nos deu desde sexta-feira com a palavra. Quero chamar o pastor Timóteo Carriquer. Quero, diante de toda a igreja, agradecer a vida do pastor Timóteo, que quando eu procurei há quase 2 anos atrás, para trazer um outro pré-simpósio, com todas as atividades e atribuições que ele tem, ele me mandou um e-mail muito carinhoso, dizendo que não poderia, e não poderia por causa do trabalho dele. E quando foi esse ano, eu estava montando a programação, eu saí de um culto aqui num domingo, eu cheguei em casa e vi na minha caixa de e-mail, tinha uma mensagem, Tim Carriquer. E aquilo trouxe uma alegria imensa no meu coração. Porque no e-mail de quase 2 anos atrás, ele disse que não poderia, mas quando ele abrisse a agenda dele novamente, ele teria essa alegria de estar com a gente. E o meu coração ali sentiu muita paz, muito regozijo em saber que um homem como ele falou para nós aqui de manhã quem ele é, a família dele. Ele falou pouco do que ele é, de quem ele é. E eu defini ali de manhã para ele que se eu tivesse a apresentar a vida dele aqui, eu diria apenas uma palavra ou duas, que seria servo de Deus. Que o Senhor te use, em nome de Jesus, pastor Timóteo. Vamos receber o servo do Senhor, aplaudindo ao Senhor Jesus. Aplauda bem forte a Ele. Amém, glória a Deus. Podem sentar. Este é um daqueles momentos de pequeno pavor. Não demais, porque eu sei que Deus é fiel, Ele vai segurar. Mas antes do pastor Joel vir aqui no púlpito, eu tive uma visão parcial. E eu não sou profeta, eu sou professor, né? Sou só pessoa que fica na frente dando aula. Então, quando isso acontece comigo, eu fico meio apavorado, né? Mas quando o pastor Joel falou, pela natureza daquilo que ele falou, eu entendi que era para compartilhar com vocês. Então é o seguinte, nós temos o privilégio de ter passado por algo que só pode ser chamado de um despertamento missionário. Esse despertamento, como todos os despertamentos, são difíceis a definir com precisão, porque o Espírito move e move através de diversas pessoas de um jeito que, em retrospectiva, a gente não consegue identificar quem fez o quê. Glória a Deus, não? Apenas que foi um mover do Espírito Santo. Isso aconteceu no início, meados dos anos 70, quando diversas pessoas começaram a falar sobre a vocação missionária da igreja brasileira. E algumas instituições começaram a nascer.
Ou seja, isso não faz muito tempo. Fazem apenas 40 anos. Agora, eu sei que para jovem isso pode parecer coisa da era romana, né? Mas não faz muito tempo. Faz pouco tempo. E naquela época, a hora que a gente embarcou nisso, já estava no início, nós ficamos sabendo de 100, 200, talvez 300 missionários brasileiros fora do país fazendo trabalho. Hoje, fala-se, dependendo de quem está falando e a que está se referindo, de 3 mil a 34 mil. Se for contar todo mundo, todos que se dizem cristãos, chega a 34 mil. Mas de evangélicos, pregando evangelho em outros países, eu acho que é seguro dizer que 3 mil pelo menos tem. Ou seja, aconteceu alguma coisa. Agora, nos últimos 10 anos, 5, 10 anos, que a gente vai acompanhando, ano a ano, participa disso. E nos últimos 5, 10 anos, a percepção de alguns é que estagnou-se, chegou a um certo nivelamento. Se chegou, se não chegou, só Deus sabe, porque realmente fica difícil avaliar. E como entender isso, também só Deus sabe. Eu, por mim, não esquento muito, porque eu sei que tem um momento na vida de um movimento que ela precisa se consolidar. Quer dizer, no início, está todo mundo mandando, e está todo mundo indo, e ninguém pensa quem que vai pagar a conta, o que não vão fazer com as crianças, e assim diante, questões práticas. Então, já chegou nesse momento, já faz uns 10, 15 anos, que as pessoas pararam e pensaram, bem, espera aí, nós temos que cuidar dessa equipe que está indo lá. Então, eu acho, na minha avaliação, nesse patamar. Agora, o que me veio, antes do pastor Joel falar, é que acredito que estamos na beira de um novo momento. Eu não quero exagerar. Quero só compartilhar o que me veio. Estamos no início de um novo movimento. O que pode acontecer está nos céus e na terra. Tudo pode acontecer. Mas qual é a diferença? A diferença é que existem igrejas como o Brasil para Cristo, e vocês são muito importantes, que estão engajados nisso, estão se engajando cada vez mais, e está trazendo um novo respirar. Está trazendo um ingrediente nesse movimento missionário que, não digo que não faltava, mas que faltava com o mesmo vigor. Missões são oração, mais louvor e mais o ensino da palavra. E por incrível que pareça, a oração e o louvor não estava tendo o fervor que precisava. Eu já aludi a isso hoje de manhã. Sem paixão, o motor não anda. E a paixão nasce da oração e nasce do louvor. Claro que tudo isso tem que ser informado e disciplinado pela palavra, sem dúvida. Mas aí que entra essa igreja aqui. Pastor Luciano, Pastor Joel, uma igreja que, percebo eu, que tem uma compreensão da vida de oração e de louvor um pouco acima da média. Entendo bem que é o não pentecostal que está falando isso para vocês, né? Então vocês têm que dar um pouco de risada nisso, né? Mas isso me veio. E acredito que há algo real, não estou falando isso só para assim, incentivá-los sem base. Eu acredito que essa igreja e algumas semelhantes têm um papel significante
significante no movimento missionário brasileiro. E vai depender cada vez mais de cada um. Porque a liderança já está agarrada nisso já faz um tempinho. Os pastores, líderes, tem vários missionários que estão já, eu não sei que suco tem mais para exprimir. De repente tem, né? Não sei, né? Mas esse tipo de visão depende da garra de cada uma pessoa. Cada um de vocês. Eu estou olhando olho a olho aqueles que estão lá longe e aqui em cima. Vai depender cada vez mais de cada um de vocês. Então, esse anúncio sobre o ano 2017 me veio como confirmação disso. Eu não sei que caminhos isso vão indo. Vocês vão discernindo, Deus vai revelando e nós veremos. Nós veremos. Agora, há muito para a gente considerar. A gente vê o mundo que nós vimos no vídeo, que nos leva a lágrimas. Nós temos uma compreensão do mundo cada vez maior. E essa comunicação é muito importante. Nós precisamos entender no que mundo nós vivemos. E a nossa tendência na igreja é se isolar disso, né? A gente acaba não tendo essa informação suficiente. A gente tem que ser ousado. Mostrar a sujeira, as dificuldades, os problemas para todo mundo ver. Qual é o desafio diante de nós? Mas nós precisamos sempre voltar às Escrituras para a gente pensar como nós vamos fazer isso. Hoje de manhã nós conversamos um pouco sobre isso. O poder do Espírito Santo é absolutamente essencial. Ele é o capacitador para a obra missionária. Sem ele, a gente não toma o primeiro passo. Tanto que Jesus, a primeira ordem missionária de Jesus não era de ir, e sim de esperar, até que do alto recebeis poder do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro passo. Já veio, né? Já veio. Não é? Então, qual é o próximo passo? Como o Espírito Santo nos usa e as Escrituras nos dá muitas pistas que a gente pode ainda considerar. Vamos abrir as nossas Bíblias para a carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler o penúltimo capítulo, Romanos 15, versos 14 a 21. Romanos 15, 14 a 21. Por quê? Porque essa é uma das últimas grandes cartas de Paulo. Ele escreveu as cartas pastorais depois disso, mas quando ele escreveu Romanos, Paulo já estava terminando o que nós entendemos como aquelas 3 viagens missionárias que Lucas nos relata no livro de Atos. E ele olha para trás, faz uma retrospectiva, faz uma avaliação, e aqui nós novamente aprendemos valiosas lições a respeito da igreja missionária e da obra missionária de modo geral. Nós vamos ver, cada um desses vai ser relativamente rápido e fácil de acompanhar. Mas vamos então fazer a leitura primeiro da passagem. Romanos 15, 14 a 19. Final, se aproximando do final da carreira do apóstolo Paulo. Meus irmãos, eu estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Eu quero chamar a atenção, desculpe fazer essa interrupção, mas eu faço isso direto, né? Veja como Paulo trata das outras igrejas. É interessante que Romanos é a única carta que Paulo escreveu
para uma igreja que ele mesmo não fundou. Todas as outras cartas são cartas escritas para igrejas que ele fundou ou para seus obreiros. Então são coisas bem pessoais. E ele tem autoridade. Mas Romanos, ele está entrando, é como eu pregando aqui. A gente não entra falando qualquer coisa, né? Porque a igreja que Deus deu uma liderança, e essa liderança foi dada por Deus para dirigir essa igreja. Então ele entra com tato. Mas veja bem o tato do apóstolo Paulo. Até é engraçado. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Cheios de bondade. Sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Então ele vem já elogiando. Porém, nesta carta, me atrevi a escrever com toda franqueza para fazer com que vocês lembrem das coisas que já sabem. Paulo está querendo lembrá-los das coisas que eles já sabem. É gozado isso, né? Porque, obviamente, eles sabiam, mas não sabiam tão bem assim não, né? Senão não precisava lembrá-los. Aquele tato do apóstolo, inspirado por Deus, que já são as Sagradas Escrituras. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus. E faço isto para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito Santo, assim viajando desde Jerusalém e até a província da Ilírica, chegando perto de Roma, entre a Grécia e a Roma, tem anunciado de modo completo o evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para pregar o evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Que Deus abençoe a leitura dessa passagem. Primeiro, qual é o conteúdo da mensagem missionária? É simplesmente o evangelho de Deus. Então, por favor, aqueles que têm caneta, anote. Conteúdo da mensagem missionária. O evangelho. O que é o conteúdo de missões? É proclamar o evangelho. Paulo falou com todas as palavras no final dessa passagem que ele foi incumbido de pregar o evangelho. No início dessa carta, ele diz: pois não me envergonho do evangelho de Deus, pois é o poder de Deus, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, o judeu e também o grego. Isso parece óbvio, mas hoje nós vamos falar algumas coisas óbvias e algumas coisas não óbvias, para deixar tudo bem claro. Então, primeiro, o conteúdo de missões é sempre a proclamação do evangelho. A gente pode entrar bem a fundo aqui, mas eu vou deixar isso para os seus pastores. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, isto é o cerne do evangelho de Deus. É o centro, é o enfoque da nossa mensagem.
É o centro, mas não a circunferência. É o centro, mas não a circunferência. O que eu quero dizer? É o âmago daquilo que nós fazemos. Mas nós também somos bons samaritanos, nós somos portadores da compaixão, da misericórdia de Deus. Então nem tudo que a gente faz é literalmente um anúncio verbal do Evangelho, mas isso está no centro de tudo que a gente faz, tá? Se isso for confuso para você, os seus pastores vão explicar depois, tá bom? Deixe com eles. É o centro, mas isso não significa que é a circunferência. Segundo, tá vendo? Já viu o ponto tão rápido assim? É rápido, não é? O lugar de missões. Qual é o lugar de missões? Anotem bem. O lugar de missões é o meio principal de alcançar o fim principal. O meio principal para alcançar o fim principal. Qual é o fim principal? Anos atrás, a Igreja Presbiteriana me convidou para fazer uma palestra sobre a prioridade de missões na vida da igreja. Aí eu fui. Só que a coisa não me soava bem. Fiquei incomodado com aquilo. Pensei, comecei a orar, e aos poucos fui percebendo que missões não é a prioridade da igreja. Opa! Estamos falando isso no último dia do simpósio de missões, né? Missões em si não é a prioridade última da igreja. É a prioridade penúltima. A prioridade última da igreja é glorificar a Deus. Em tudo que a gente faz, a gente glorifica a Deus. Abacuque 2,14 é, na minha avaliação, a profecia mais importante do Antigo Testamento. Se isso não te motiva para abrir suas Bíblias para Abacuque 2,14, então eu sou um fracasso. Abacuque 2,14 é a maior profecia do Antigo Testamento, na minha avaliação. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Que profecia imensa, espetacular! E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isso é previsão, é para isso que nós estamos caminhando. Para a glória do Senhor, para glorificar a Deus. Agora, para Deus ser glorificado, Ele precisa ser antes conhecido. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O versículo não diz, e a terra se encherá da glória do Senhor. Já reparou isso? Confere? Alguém já conferiu nas suas Bíblias, nas suas diversas versões? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Então, para a gente alcançar o objetivo do Criador do universo, dele se deliciar na sua criação, ele precisa ser conhecido através da sua criação toda. Eis o trabalho missionário. Daí você viu a sua importância. Ele é o segundo lugar, é penúltimo, mas é um penúltimo que tem imensa importância. É o meio principal para chegar no fim principal. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e curtir a sua presença para toda a vida. Esse é o principal. E a obra missionária é o meio principal para alcançar. Qual é o lugar de missões? É o meio principal para alcançar o fim principal. É o meio principal para alcançar o fim principal. Qual é o conteúdo de missões? Agora esse é o teste, né?
Já avisei vocês, sou professor. Professor dá prova, não dá? Qual é o conteúdo de missões? Proclamar o Evangelho. E qual é o lugar de missões? É o meio principal para alcançar o fim principal. Isso é muito importante. Romanos gasta muito tempo com isso, muito tempo. Em Romanos, nós temos a elaboração mais extensa do apóstolo Paulo. Se você junta todas as suas cartas, alguém pode falar todas elas? Se você junta todas as cartas de Paulo, você vai encontrar cerca de 86 citações do Antigo Testamento. Estão comigo? 83. Quantos deles estão na carta aos Romanos? Vou te dar uma dica. 53. Alguém somou, né? 5 mais 3 dá 8, né? Não, é 53. Das 83 citações estão somente na carta aos Romanos. Então, em Romanos, Paulo está especialmente agonizado para enraigar tudo que ele fala nas Sagradas Escrituras. E para ele, a obra missionária é o meio principal para alcançar o fim principal. E isso precisa ser refletido na vida da igreja, em tudo que nós fazemos. Esse é o número 2. Número 3. Estamos andando bem? Que bom. O agente missionário. Eu já vou te dizer, depois eu explico. O agente missionário. O melhor e o mais humilde. Então, diga comigo. O agente missionário é o melhor e o mais humilde. São dois lados da mesma moeda. Interessante isso. Quem é o agente missionário nessa passagem? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o quê? Era superlativo em tudo. Ele era fariseu dos fariseus, anteriormente. Ele é o menor dos apóstolos. O maior dos pecadores. Paulo se entendeu sempre em termos superlativos. Ele se dedicava corpo e alma, dava tudo para Cristo. Na verdade, ele dava isso antes de se converter. Antes de conhecer o Evangelho. Já era uma pessoa íntegra. Tanto que quando ele fala a respeito da sua vida antes de Cristo, ele fala que quanto à justiça que está na lei, eu era irrepreensível. Quer dizer que não tinha nada que podia ser criticado antes de conhecer Cristo. E tudo isso ele considerou como lixo em comparação com conhecer Cristo, né? Então a gente vê a garra, foi essa pessoa que Deus chamou. Chamou outros também. Pescadores, coletores de impostos. Graças a Deus a gente consegue entrar também, né? Mas ele chamou gente que foi até o último grau. Mas olha essa combinação de coisas fantásticas. Ele estudou no Cambridge, daquela época, né? Que era a escola de Gamaliel. Não tinha escola melhor do que aquilo. Tinha feito tudo que era possível. Mas ele se considerava o menor dos apóstolos. E o maior dos pecadores. Estou falando isso para vocês. Pastor Joel tem 2. Faltam 28, né? Está à procura de quem? Os melhores e os mais humildes. Porque os mais humildes que vão ser os melhores. E os melhores vão ser os mais humildes. O agente missionário, portanto, é o mais humilde. Isso mesmo. E o lugar de missões? O meio principal para alcançar o fim principal. E o conteúdo de missões? Proclamar o Evangelho.
Será que Timóteo já terminou? Porque presbiteriano só prega 3 pontos, né? Já chegou 3. Não foi, gente. Não foi. 4. O alvo missionário. Qual é o alvo missionário para Paulo? O alvo missionário se define como as nações. Tem até um termo técnico. Em grego é etnos, muitas pessoas sabem disso. É uma palavra que vem para português como etnia, grupos étnicos. Hoje em dia a gente já tem bastante essa ideia de que nosso alvo não é apenas alcançar indivíduos, se bem que a gente precisa fazer uma apresentação pessoal do Evangelho, mas o nosso alvo é alcançar os povos. Paulo ia para certas regiões e estabelecia igreja entre povos, entre grupos diversos, ao redor de todo o império. Cristo Jesus deu a ordem de pregar o Evangelho a todos os povos, ou, na linguagem mais antiga, a todas as nações. Nações é uma tradução dessa palavra etnos, ou etnia, panta taethne, quer dizer, todas as etnias, todos os povos. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque durante muitos anos, a igreja teve uma noção de que sua estratégia, seu alvo era de alcançar todas as nações no sentido de países. E no final dos anos 40, quantos de vocês estavam aqui? Eu não estava. Tem alguém que estava aqui? 1948. Agora são poucos, né? Mas naquela época, algumas igrejas mundialmente estavam anunciando o final da era missionária. Porque faltava apenas 4 países onde a igreja não tinha sido estabelecida. De 200 e quase 50 países do mundo, só faltava Tibete, Bangladesh, Afeganistão e Nepal. Esses 4 países bem próximos. Hoje, a gente entende o mundo não em termos apenas de 250 países, e sim, cerca de 12 mil, ainda discute bastante, 12 mil etnias ou povos, certamente 6 mil línguas. Então, dependendo de como você entende povos, a gente pode chegar a números variados. Mas é em torno disso. Desses, ainda tem muitos que não são alcançados, que já nos leva à próxima observação. Mas antes de chegar nessa próxima observação, vamos martelar essa quarta. O alvo missionário são as nações, ou as etnias. Melhor dizer isso, né? O conteúdo de missões, proclamar o Evangelho. O lugar de missões, o meio principal para alcançar o fim principal. Qual foi o terceiro ponto? Eu já esqueci. O agente missionário é o mais humilde. E então o alvo missionário alcançar as nações. Quinto, a estratégia missionária. A estratégia missionária, se o alvo é alcançar os povos, Paulo fala diversas vezes nessa passagem que ele tinha como alvo levar os não-judeus à obediência. Esse não-judeus é uma tradução dessa palavra etnias. Como ele fazia isso? Qual era a sua estratégia? Procurar primeiro os não alcançados. Os não alcançados. Não onde Cristo já fora anunciado. Para não pregar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-los aqueles que não ouviram falar a seu respeito, e assim diante. Está entendendo? É a estratégia do não. Parece negativo, né? Mas focando aqueles que não estavam ainda alcançados. Pastor Luciano, eu esqueci. Não sei se tem um globo por aqui. Fácil de pegar. Não tem, né? Então vou ter que fazer. Não, mas eu preciso apalpar o globo. É o seguinte. Romanos 15, 19. Não onde Cristo já for anunciado. É o princípio por trás da aplicação do versículo que nos guia nesse simpósio, Atos 1:8.
até os confins da terra. Pode pegar. Atos 1:8 é a aplicação desse princípio. Porque primeiro, qual é a mensagem missionária? Pregar, proclamar o Evangelho. E o que é o Evangelho? As boas novas, é isso, mas as boas novas de quê? Cristo Jesus ressuscitou. Duas palavras resumem na igreja primitiva. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou aonde? Ressuscitou aonde? Foi na Filadélfia? Curitiba? Onde ele ressuscitou? Em Jerusalém. Então, qual seria a aplicação de não onde já for anunciado no ano 0, quando ressuscitou? Começa em Jerusalém, porque um pouco mais afastado, em Judeia, ainda não tinha recebido notícias. Daí você anuncia na Judeia. Um pouquinho mais longe, Samaria. E até aos confins da terra. Estão me entendendo? Parece uma estratégia geográfica. E a igreja sempre seguia essa ideia de estratégia geográfica. Mas essa não é bem a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é não onde Cristo já fora anunciado. Que, por coincidência, no primeiro século, significava cada vez mais longe de Jerusalém. Hoje não significa isso. Agora eu não sei se isso é novidade. Hoje não significa mais isso. Estão comigo? Digamos, Luciano, vem aqui comigo porque eu preciso de alguém para segurar o microfone. Esse é o globo. Se a gente for adotar Atos 1:8 como uma estratégia, a gente põe o dedo no Brasil aqui. Está vendo o Brasil? Então, os confins da terra seriam aonde? Do outro lado. O que tem do outro lado? Eu não estou escondendo de vocês. Alguém falou água, né? Está bem acertado isso. É basicamente isso, água. É Melanésia, basicamente é a Melanésia. Sabia que... Obrigado, pastor. É isso mesmo. Sabia que a Melanésia é a região mais evangelizada do mundo? É sim. Na Melanésia, a frequência nas igrejas varia nos lugares frios, nominais, de 75% até 95%, por causa do trabalho missionário do século XIX. Houve um trabalho missionário tremendo, tanto que na Segunda Guerra Mundial, alguns americanos soldados ficaram naufragados naquelas ilhas, morriam de medo de ser comidos por canibais, e foram recebidos por crentes do Evangelho de Cristo Jesus. É uma história muito bonita, muito linda. Eu me lembro de um missionário tonguense, da ilha Tonga, que trabalhou entre meninos de rua em Belo Horizonte, no final dos anos 80, com o Jocum. Era lá das ilhas Tonga. Quer dizer, não faz sentido a gente aplicar ao pé da letra o aspecto geográfico da estratégia missionária. Está me entendendo? Isso não faz sentido. Faz sentido o princípio por trás disso, que é não onde Cristo já for anunciado. Por que eu estou demorando tanto com isso? Porque não onde Cristo já for anunciado pode muito bem ser longe, e ainda tem lugares longe daqui, onde Cristo não for anunciado, mas tem uns bolsões aqui mesmo, até mesmo em São Paulo, de repente do lado de cá, do marginal, onde Cristo não for anunciado. Tem gente que tem seus grupos, suas tribos, né? Onde Cristo não fora anunciado. Este é o princípio, tá? Este é o princípio que nos norteia. Estratégia missionária são os não alcançados. Diga comigo. Estratégia missionária, alcançar os não alcançados. O alvo missionário é alcançar as etnias, as nações, isso mesmo.
ou as etnias. O lugar de missões, o meio principal para chegar no fim principal. A mensagem missionária, proclamar o evangelho. Não sei se eu esqueci de algum. O agente missionário. Sempre estou esquecendo disso, né? É o e o mais humilde. Tá bom. Sexta observação. Não levantou aquele negócio de 15 minutos ainda? Ah, que coisa. Então, estou bem. Sexto. Então, já estou finalizando a segunda pregação pela tipificação do pastor presbiteriano, né? Que 3 pontos. Já estou no sexto, já mato a segunda mensagem. O desempenho missionário. Simples, mas algumas dessas questões simples são justamente isso que a gente precisa ouvir. Me dá um respaldo, pastor Joel, Luciano. É isso mesmo? Às vezes são coisas simples, óbvias, mas a gente precisa desse respaldo. O desempenho missionário é tudo de nós e tudo de Deus. Não é nenhum nem outro, independente dos dois. É tudo de nós e tudo de Deus. Veja bem que Paulo, no versículo 16, fala que a sua pregação, resumindo aquelas 3 viagens missionárias, foi seu dever. Foi seu serviço. No versículo 20, foi a sua ambição. No versículo 20, novamente, a sua edificação, enfatizando a sua resolução por palavras e por ações. Paulo fazia tudo que estava dentro do seu poder, falando e agindo. Só que não para aí, que daí entra o aspecto muito bonito. Ele não termina aí, ele diz que também, não só por palavras e por obras, mas pelo poder do Espírito Santo. Então a obra missionária é certamente a nossa dependência do Espírito Santo, é a realização de Cristo, é fruto do poder do Espírito na nossa vida. E os dois andam sempre juntos. Deus quer tudo de nós. E Ele vai dar tudo que é dele. Então foi muito bem colocado a questão do amarelo, né? O que falta? Falta aqui no amarelo. Falta nós. Falta a nossa parte, né? Deus já faz a sua parte e Ele nos chama a participar. Estou ansioso para ver o resultado, pastor. O desempenho missionário. Tudo de nós e tudo de Deus. Esse é o desempenho missionário. E, sétimo, o instrumento missionário é a igreja local. Fala comigo. O instrumento missionário é a igreja local. Veja bem o que Paulo está fazendo. Ele está em Corinto, escrevendo essa carta. Alguns versículos depois, lá por volta de versículo 25, você pode verificar, ele fala que sua ambição aí até a Espanha. Passou 2 anos escrevendo essa carta. Uma carta que é a Magna Carta do cristianismo. A Carta aos Romanos. Nos dá praticamente toda a doutrina cristã, está aqui na Carta aos Romanos. Preciosíssimo. Mas por que o bendito não foi logo para a Espanha? Por que não foi? Porque ele passou 2 anos, tomando todo o cuidado de escrever essa longa, detalhada carta, que é quebra-cabeça para teólogos até hoje, a Carta aos Romanos, para dar essa orientação. Ele fez isso porque ele sabia muito bem que a obra missionária não era dele, era da igreja local. E ele precisava da igreja de Roma. Porque indo para a Espanha, ele iria pela primeira vez na sua vida numa região onde grego não era a língua franca. Era o antigo latim. E tinha as diversas línguas faladas naquela região.
Ele precisava muito da igreja de Roma. Como a igreja de Filipos havia o sustentado. Muitas pessoas pensam na igreja de Antioquia, mas falta um pouco de história aí. Mas a igreja de Filipos, que ele fala com todas as letras, foi o menino dos olhos dele, né? O sustentou durante boa parte das suas viagens missionárias. A Roma seria a próxima. Então ele para, porque tem que envolver essa igreja. Sozinho ele não consegue. O apóstolo Paulo, sozinho, não consegue. O apóstolo Paulo, Joel, espero que você fique tranquilo, né? E pastor Luciano, eles, com o poder do Espírito Santo, não podem. Com toda aquela garra, precisa da igreja. Eu quero que vocês viram suas Bíblias para Efésios capítulo 3. Em Efésios capítulo 3, Paulo fala isso com todas as letras, surpreendentemente. Efésios capítulo 3, Paulo por volta... Deixa eu abrir a minha Bíblia também, para acompanhar vocês. Aproveita e toma uma água. Eu quero que você repare quantas vezes Paulo fala na primeira pessoa singular. Quantos de vocês podem me dizer qual é a primeira pessoa singular? Eu ou mim, dependendo se é sujeito ou objeto. Veja quantas vezes ele fala na primeira pessoa. Versículo 1. Por essa razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Estou fazendo esse ênfase para destacar o tanto que ele está falando na primeira pessoa singular. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio de seu Espírito, Deus o revelou aos santos, apóstolos e profetas. E o segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa de Deus, que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom de Deus, que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou o menor do que o menor. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Mas mesmo assim, ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. Presta atenção ao texto, não olhe mais para mim, porque eu vou ler errado. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Isso aconteceu a fim de que agora, por meu intermédio, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Qual é a versão que vocês costumam usar? Que eu estou usando um pouco de tudo aqui, né? NVI? No NVI, o versículo 10 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante eu, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes. Entendeu, né? Entendeu? Porque ele mudou de marcha. Era eu, mim, o tempo todo. E de repente, no versículo 10, ele muda de marcha, a gente nem percebe, e diz que pela igreja, a multiforme
multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais, porque essa incumbência, essa missão não cabe a uma só pessoa. Não importa o papel, Paulo teve um papel imenso na história da igreja, tanto que é destacado. Deus revelou para ele que os gentios não precisavam ser circuncidados para ser inclusos. Na verdade, revelou para Pedro, mas Pedro era meio lerdo, né? Precisava revelar de novo para Paulo, para ele trabalhar teologicamente a questão. Desculpe, gente, vocês estão me entendendo, né? Precisava de um Paulo para dar a base bíblica para tudo isso. Mesmo assim, ele diz que foi pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida entre todas as nações. Vai além disto, já reparou? Vai além de todas as nações, diante das potestades, principados nas regiões celestiais. O nosso alvo missionário, eu tenho que retificar, não é apenas as etnias, mas são os principados e potestades nas regiões celestiais, porque estes estão por trás das etnias. E Paulo coloca nessa linguagem aqui em Efésios. Então, o instrumento missionário é a igreja local, é o instrumento missionário. Como que estamos indo? Não chegou aqueles 0 minutos ainda? 3? Então, vamos lá. 7. Não vou dizer quanto que faltam. 8. Objetivo missionário. O objetivo missionário, um pouquinho diferente do que o alvo missionário. O objetivo missionário é obediência. Não preciso falar muito, porque já falamos hoje de manhã. Obediência. 2 vezes Paulo fala isso em Romanos 15, 14 e 21. Você já reparou? Sua incumbência era de levar os gentios à obediência. Ele estava lá para ficar, porque levar a obediência não é uma coisa que você faz em uma semana. É muito tempo. No próximo capítulo, capítulo 16, finalizando a carta, acho que é o penúltimo versículo ou o último versículo. Pode dar uma olhada. Romanos 16. Ele novamente diz que esse é o plano de Deus de levar os gentios à obediência. Romanos 16 é o último ou penúltimo? O último versículo. Levar os gentios à obediência. Então, esse é o objetivo missionário. O apoio missionário. 9. Alguém está anotando ainda? O apoio missionário. A contribuição sacrificial. A contribuição sacrificial. Agora não dá para levantar a placa 0 minutos, né? Não, é brincadeira. Claro que pode. Chegando, você me diz. Tá? Antes da sua próxima viagem missionária para a Espanha, Paulo deverá entregar a oferta para a igreja em Jerusalém, que estava passando sufoco. E ele tinha levantado essa oferta durante boa parte do seu ministério. Ele abertamente relaciona essa oferta às bênçãos espirituais recebidos pelos crentes romanos e sutilmente convida a sua participação. O que eu estou dizendo? Contribuir sacrificialmente é resultado, não razão, é resultado da bênção de Deus na nossa vida. A gente não dá sacrificialmente para ser abençoado. A gente é abençoado e por isso a gente dá sacrificialmente. A gente tem que botar a coisa na ordem certa, né? Senão a gente está criando uma situação errada, né? O apoio missionário é através das contribuições materiais. E Paulo, nos próximos versículos, depois da passagem que nós lemos, ele vai tratar disso. Não lemos essa parte de capítulo 15, mas ele entra um pouco mais nesse detalhe. Ele precisa das contribuições da igreja local. E por fim, 10 princípios da igreja missionária. 10 princípios da igreja missionária.
o motivo missionário. Qual é o motivo missionário? O motivo missionário é que todos ouçam o Evangelho até o fim. Quem gostaria de encontrar com Jesus? Essa pergunta é um pouco... Tem que entender, né? Eu não estou perguntando quem está querendo morrer agora, né? Mas anseia o retorno de Cristo. Quem anseia o retorno de Cristo? Porque ele não veio? Por que retarda a vinda do Senhor? O Pedro nos diz, né? Porque Deus deseja que todos tenham a oportunidade de se arrepender. Gente, essa é a nossa motivação. Eu não sei se você é motivado por isso quando você vai no seu trabalho. E você trabalha lado a lado com alguém que não passou pelo arrependimento. Não sei se isso te angustia quando você pensa em algum parente próximo. Ou vizinho. Alguém no prédio de apartamento. Deus retarda, porque Ele deseja dar um máximo de oportunidade para novas criaturas entrarem no reino dos céus. Novas criaturas. Ele está fazendo uma nova criação. Em Romanos capítulo 8, um pouco antes dessa passagem, Paulo diz que a criação inteira anseia, olhando, esperando sua libertação, olhando a redenção dos filhos de Deus. Cada vez que alguém se converte, ele se torna nova criatura, ou a mesma palavra, ktesis, pode ser perfeitamente entendido como nova criação. Eu não sei de vocês, mas eu faço parte da criação. Esse corpo é feito do mesmo material que está por aí. Quando eu me converto e me torno nova criação, nova criatura, uma parte da criação já está convertida. Estão me entendendo? Deus anseia por aquilo que Ele criou. Ele é o Criador do universo. Ele deseja que todos sejam salvos. Todos não serão salvos, infelizmente. Porque isso implica também decisão, arrependimento. Mas Ele retarda o seu retorno porque Ele deseja que todos tenham a oportunidade. Então a motivação missionária é que todos ouçam até o fim. Então vamos ver se a gente consegue fazer uma provinha. Qual é o conteúdo de missões? Proclamar o Evangelho. Qual é o lugar de missões na vida da igreja? É o meio principal de alcançar o fim principal. E os agentes missionários, está vendo? Eu não esqueci. O melhor e o mais humilde. Vocês concordam comigo? O alvo missionário, as etnias, a estratégia missionária, alcançar os não alcançados. O desempenho missionário, tudo de nós, tudo de Deus. O instrumento missionário, a igreja local. O objetivo missionário, levar os gentios à obediência. O apoio missionário, contribuição sacrificial. E o motivo missionário, que todos ouçam até o fim. Glória a Deus, gente. Todos já passaram no primeiro curso de formação missionária. Pastores, posso orar por vocês? Pai amado, eu te agradeço por esse povo. Te agradeço por cada um, cada pessoa que está aqui. Te agradeço pelos membros de louvor que estavam aqui nesse lugar no palco.
que nos levam a culto e adoração a Ti. Que coisa bonita, trombeta, saxofone, guitarra, bateria. Eu te agradeço por aquelas meninas que dançaram hoje de manhã, pelos jovens que não se seguraram, que vinham aqui na frente hoje também para se jubilar e dançar aqui na presença do Senhor, na hora do louvor, da adoração. Pela direção do pastor Luciano de nos levar angustiantes em oração. Pela sua liderança, do pastor Joel, liderando essa igreja na sua convenção, nas diversas instituições, abençoe esses senhores do Senhor, Pai. Eu te agradeço por cada pessoa, cada um que hoje, ontem, já foram meus irmãos. Hoje já são irmãos mais conhecidos. Eu te agradeço muito, Senhor, que eu faço parte de um grupo diferente, um grupo diversificado, um grupo esquisito, mas um grupo seu. Eu te agradeço, Pai. Derrame tua bênção sobre esse lugar. Pai, eu não tenho certeza se aquilo foi uma visão, porque não sou muito bem afinado nessas coisas. Mas eu creio que foi uma visão que me deu. Então peço que abençoe essa igreja, porque acredito que essa igreja tem um papel importante no movimento missionário brasileiro. Acredito nisso, Pai. Então faça com que se realize, ó Pai. Faça tua vontade. Faça a tua vontade. Acima de tudo, Senhor, que possa fluir tanto amor a partir desse local, através dessas portas e janelas, que ninguém aguenta essa gente. Tanto amor que flua daqui, que gente venha a Cristo, rápido, fácil, que o Senhor quebra barreiras, clareie o caminho, que teu evangelho seja anunciado. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa liderança. E quero pedir, Senhor, a tua unção contínua sobre ela. Sê com cada um deles, Senhor. Que eles possam usar, que eles possam ser usados por Ti, para ajudar a igreja de Cristo, que ainda ora, mas não ora tanto. Que ainda louva, mas nem tanto. Que pula, mas pula igual eu, que não sabe pular direito. Que esse povo possa ser modelo para a igreja de Cristo em todo lugar. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.